Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, CTO, Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos os ouvintes aí da Web Rádio Ágape, da Rádio Resgate, todos os amigos aí do Facebook. Quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor nesse dia abençoado, a qual Deus preparou para todos nós. Nós estamos aqui, irmãos, para iniciar mais uma programação, o programa Deus é por Nós. Aqui quem fala é Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E estamos aqui mais uma vez para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Somos do Ministério Segundo o Coração de Deus, que se localiza na EQNO 5, Conjunto G, lote 55, Distrito Federal, Brasília. EQNO 5, Conjunto G, lote 55, Ceilândia, Distrito Federal, Brasília. Amém? Vamos iniciar mais essa programação, mas antes nós vamos estar aqui orando, agradecendo ao Senhor mais uma vez pelo dom da vida nesse dia de hoje, amém? Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, Senhor, mais uma vez aqui nós estamos para glorificar o Teu nome, para pregar a Tua poderosa e santa palavra, Senhor.
Meu Deus, que Teu Espírito Santo venha estar aqui conosco nesse dia de hoje, que Teu Espírito Santo venha alcançando essas vidas aí, que vão estar ouvindo nos aplicativos, que vão estar ouvindo aí pela internet também, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar cada um, que o Senhor entre com transformação, com libertação, com salvação, com mudança de mente, com mudança de coração, com mudança de vida, Pai. Quero abençoar cada lar, quero abençoar cada família, quero abençoar cada casamento, quero abençoar os pais, os filhos, os parentes, os familiares, meu Deus, de cada vida que vai nos acompanhar e até mesmo daqueles que não vão nos acompanhar também, Pai. O Senhor abençoe e alcance cada um com a Tua poderosa palavra, Senhor. Meu Deus, toma aí o drogado, toma a prostituta, toma o alcoólatra, tome todas as vidas, todas as almas que necessitam de Ti nesse dia de hoje, Pai, e venha fazendo uma transformação, venha trazendo aí salvação para cada vida. É o que nós te pedimos nesse dia de hoje e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Só lembrando mais uma vez, né? Nós somos do Ministério Segundo o Coração de Deus, que se localiza na QNO 5, Conjunto G, lote 55. Vai um alô aí para minha família, um alô para minha esposa, vai um alô para o irmão Bruno Bispo, vai um alô aí para nossa irmã Geni e todos que forem acompanhar, tanto pelo aplicativo, como também pelo Facebook, né? Pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube. Nosso irmão Bruno Bispo fez aniversário, né? Que Deus abençoe aí a vida do irmão grandemente, né? Que Deus conceda aí toda sorte de bênçãos na vida do irmão e na vida da família do irmão também. Muita saúde, muita paz, muitos anos de vida. Que Deus possa aí te usar sempre nessa terra aí e te abençoar em todas as áreas da sua vida, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, o Ministério se localiza na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setoró, Distrito Federal, Brasília, amém? E você que quiser nos visitar, você pode estar fazendo uma visita nos domingos. Domingo nós temos o culto da família. Hoje é dia... Deixa eu ver a data aqui. Hoje é dia 7/10/2023, né? Se você for ouvir essa programação outro dia aí também, isso não tem importância, porque o que importa é que a palavra do Senhor vai falar ao seu coração, independente do dia. Então, amanhã, dia 8, nós teremos ali no Ministério Segundo o Coração de Deus a nossa missionária Edilene, né? Teremos ali o grupo de Louvor Adorai e todos os varões, varoas, jovens, crianças que compõem aquele ministério. Vai ser uma bênção do Senhor. Missionária Edilene vai estar conosco e eu já te faço esse convite para você estar ali no culto da família a partir das 19 horas no Ministério Segundo o Coração de Deus. Nas terças-feiras nós estamos aqui com um propósito forte, né, do estudo bíblico da palavra através das lives também. Então tem alcançado aí vidas, né, através aí da internet também. O estudo bíblico tem alcançado vidas e tem sido uma bênção de Deus. Temos o culto de cura e libertação na quinta-feira a partir das 19h30 e temos também consagração das 8 às 9 horas da manhã nas terças e nas quintas-feiras ali no Ministério Segundo o Coração de Deus. Temos também, irmãos, de 15 em 15 dias nós temos um trabalho. Este trabalho é o trabalho de evangelismo de rua juntamente com a ação social. É o projeto Ame a Deus, Ame ao Seu Próximo. Nós levamos ali um caldeirão de sopa, se eu não me engano são 45 litros de sopa, né, que cabe ali no caldeirão. Então a gente leva uma média ali de uns 42 litros, né, porque não pode encher até a tampa, mas uns 42 litros ali, 43, é a média que a gente leva, né. E ali, irmãos, muitas vidas são alcançadas. Todas as vezes que recebemos também doações de roupas, calçados, cobertores, nós levamos muitas pessoas carentes, né? Já fizemos várias vezes no Sol Nascente. Por enquanto nós estamos fazendo no Hospital de Ceilândia, né? Devido aí às dificuldades que nós enfrentamos. Dificuldades, né, irmãos? De logística, de transporte, às vezes dos irmãos estarem ali também. Por enquanto nós estamos fazendo no Hospital de Ceilândia, amém? Mas vamos estar aí nos organizando para a gente estar aí no Sol Nascente também. Mas no Hospital de Ceilândia também tem muitas vidas, irmãos. Muitos moradores de rua, muitas pessoas em situação de rua, onde nós vamos ali pregar a palavra. E no hospital tem uma particularidade também, que muitas vidas que estão ali
são pessoas que se desviaram do evangelho, desviaram da palavra de Deus, né? Desviaram dos caminhos. Então a gente vai ali, né? A gente ora, a gente coloca os nomes ali no caderno de orações, a gente evangeliza, a gente faz o convite para as vidas renovarem as alianças, né? Então, irmãos, a gente faz a obra, né? Nós somos apenas ferramentas, mas quem realmente toca nos corações das pessoas é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence, né? Do pecado, da justiça e do juízo, né? Nosso papel é só fazer o ID. Quem faz a operação de transformação na vida das pessoas é realmente o Espírito Santo. Quando a pessoa ouve a palavra, quando a pessoa crê na palavra, a pessoa é habitada pelo Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, vai dizer isso, né? Vai dizer: vós, depois que ouvirtes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da sua herança até o resgate da propriedade, da sua propriedade. Amém? Então é isso. Nós fazemos o ID, mas quem convence as pessoas é o Espírito Santo do Senhor. Então nós temos esse trabalho de 15 em 15 dias, e você que quiser conhecer esse trabalho, você pode conhecer através do YouTube. Nós sempre fazemos uma divulgação aí nas redes sociais, né? Facebook, Instagram. Então você procure aí o Ministério Segundo o Coração de Deus, os links. Baixe o aplicativo da Web Rádio Ágape, que você vai ter aí todos os acessos a todas as redes sociais. E você vai conhecer esse trabalho. Conhecendo esse trabalho, você pode nos ajudar. Pode nos ajudar orando, pode nos ajudar enviando com roupas, calçados, cobertores. Aquela oferta de amor, se você quiser também ofertar. Quero agradecer os irmãos que fizeram um pix aí na semana passada. Então você que quiser aí, né, irmãos, conhecer e ajudar, fique à vontade para nós estarmos fazendo aí essa obra, amém? Hoje, dia 7/10, nós estaremos ali fazendo o evangelismo de rua também, e de 15 em 15 dias, todos os sábado, né, no dia de sábado, de 15 em 15 dias, sábado sim, sábado não, nós temos esse trabalho, nós temos esse projeto, e Deus possa estar aí abençoando a vida de cada um que tem orado e tem ajudado também. Nossa irmã Nilde Vila Nova, né, já está aí também, que Deus abençoe a vida da irmã Nilde, e todos que forem acompanhar agora ou depois, né, que ficarem disponível, vai ficar disponível nos aplicativos e também no Facebook e no YouTube essa programação para estar abençoando sua vida. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, um testemunho aqui pessoal, né? Eu já falei várias vezes para os irmãos, mas só relembrando, essas lives me ajudam muito também, irmãos. As lives me ajudam, o estudo bíblico me ajuda, né? Então hoje acordei de manhã, já estudei a revista ali da lição, já dei uma lidinha ali na revista da lição, do estudo bíblico, para preparar para terça-feira. E aqui na frente do computador já acendeu aquela chama, né? Já deu aquela vontade de fazer uma programação, fazer uma live. Nem sempre nós podemos fazer no dia de sábado, porque eu trabalho um sábado sim, um sábado não também eu trabalho, né? Mas como hoje é o dia do evangelismo, é o dia que eu fico em casa. Então deu para gravar aqui, semana passada também deu, porque não fomos chamados ali para trabalhar, né? Mas sempre que possível, em nome de Jesus, nós vamos estar aqui, porque nos faz muito bem. Então isso é uma experiência que a gente passa para todos os irmãos, que às vezes você pode estar se sentindo fraco, né? Você pode estar se sentindo aí sem forças para fazer a obra de Deus, sem forças para adorar o Senhor, sem forças para buscar o Senhor de todo o coração, irmãos. Então uma dica que nós damos, né, é essa, uma experiência que nós passamos para os irmãos, é essa. Irmãos, se envolva em algo na obra do Senhor. Se envolva em algo, se envolva aí na sua igreja local, né, a igreja que você frequenta. Ajude o seu pastor, ajude a sua liderança, procure ler a palavra de Deus, procure fazer o seu devocional. Aliás, terça-feira nós vamos estar falando muito disso. Terça-feira nós vamos estar falando como nós podemos ter o nosso homem interior renovado, né? Renovar nossas forças, renovar o nosso homem interior. A única maneira de renovar o homem interior é através do poder do Espírito Santo. Nosso irmão José Antonino de Lima, né, lá de Minaçu, Goiás, está aí. Deus abençoe a vida do irmão também. Então, irmãos, é isso. A única maneira de renovar suas forças, Deus tem falado muito disso, lá no ministério, no estudo, nas lives também, né? Da gente renovar nossas forças. É através do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos um tesouro em vaso de barro. O vaso de barro somos nós.
E esse tesouro é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo, irmãos, que habita dentro de nós. O vaso de barro é o homem, mas esse tesouro é o Espírito Santo do Senhor. Então nós temos que ser fortalecidos. Então você tem que ter o seu devocional diário, né? A cada dia, separar seu momento ali com Deus, separar o seu momento da leitura da palavra, separar o seu momento de oração, de comunhão com o Senhor, e ir para o quarto de guerra, né? Você tem um quarto de guerra aí na sua casa? Vai para o quarto de guerra, fecha a porta do seu quarto, vai para o seu cantinho de oração, mesmo que não seja no quarto, mas vai para o seu cantinho de oração. Coloque seus joelhos no chão, né? Se achegue até o Senhor, eleve os seus pensamentos para Deus, e aí suas forças vão estar sendo renovadas. Eu, né, como todos os irmãos, como todo cristão, às vezes a gente passa, irmãos, por alguma dificuldade, às vezes a gente passa por alguma luta, né, alguma tribulação, mas, irmãos, todas as vezes que a gente coloca as mãos no arado, ou nós temos o nosso momento de comunhão ali, nossas forças são renovadas. Então sempre costumo dizer, fazer a obra do Senhor, fazer uma live, fazer o evangelismo de rua, né, orar, congregar, visitar o culto, não importa se o culto na sua igreja é de manhã, se é de tarde, se é de noite, não importa. Não importa se é na terça, se é na quarta, se é na quinta, se é na sexta, se é na segunda, não importa o dia nem a hora. O que importa é você ter essas práticas espirituais. É você ter essas disciplinas espirituais na sua vida, irmãos. Que isso vai te ajudar. Amém? Isso vai ajudar a você prosseguir firme. Prosseguir firme e forte e tendo suas forças todas renovadas. Amém? Eu não sei, né, se a live pode estar travando aí em algum lugar, né? Eu não sei. Se tiver travando aí, os irmãos falam, né? Que nós vamos estar aqui melhorando essa internet também, em nome de Jesus Cristo, para não ter esses problemas, né? Vamos deixar de usar o Wi-Fi e usar um cabo aqui, para não dar mais problema, amém, irmãos? Mas eu creio que Deus vai estar nos dando ajuda aí, tirando todo impedimento, repreendendo todo mal, todo impedimento, porque para fazer a obra de Deus surgem muitos impedimentos realmente. Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra aqui para os irmãos, e essa palavra vai estar na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, se você quiser acompanhar aí na sua casa, carta aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos começar lendo aqui do capítulo 2, mas nós vamos, glória a Deus, a irmã Nilde falou que está sem travar lá, né? Então, em nome de Jesus, eu creio que só aqui no celular aqui que eu estou acompanhando, né, irmãos, deu umas travadinhas, mas eu creio que Deus vai estar nos ajudando aí. Efésios capítulo 2, irmãos. Abra aí na sua casa, Efésios capítulo 2, que Deus vai estar falando aqui grandemente com cada um nesse dia de hoje. Nós vamos começar lendo do versículo 1. Vamos começar lendo do versículo 1. E aí nós vamos até onde Deus nos direcionar, né? Aqui não preparei nenhum esboço, não preparei nada, irmãos. Aqui só preparei meu coração, preparei minha oração para que Deus venha falar grandemente, né? Porque eu já vi aqui que nas lives, quando eu fazia a programação de rádio também, eu via que Deus ele gostava de nos usar ali na hora. Na hora, Deus nos usar segundo as necessidades de cada um, que está ouvindo, que está assistindo, ou que vai ouvir na rádio também. É assim que Deus faz. Então prepare o seu coração, que Deus vai falar na sua vida nesse dia de hoje. Efésios capítulo 2, a palavra do Senhor começa dizendo assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Eu li o versículo 1 e o versículo 2. Então olha só o que essa palavra vai nos dizer, irmãos. Aqui começa falando de vivificação. Aqui fala que outrora nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nas nossas ofensas e nos nossos pecados. E quem nos vivificou? Nós sabemos que quem nos vivificou foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Através do Espírito Santo. Deus Pai, ele fez um plano de salvação, ele elaborou um plano de salvação, Deus Pai, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque Deus é um, né? É uma trindade, irmãos. 3 pessoas distintas no único Deus. Mas nós podemos dizer que Deus, ele elaborou este plano de salvação. Ele enviou o seu Filho executou esse plano. E aí o Espírito Santo de Deus nos ensina a compreender este plano. Deu para perceber? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo do Senhor,
Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus é que nos capacita a entender a revelação da palavra. Não tente entender a palavra de Deus sem a revelação do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz também, irmãos, que o Espírito Santo do Senhor é que nos abre, o entendimento para a compreensão da palavra, irmãos. A Bíblia fala que as coisas de Deus é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para aqueles que são habitados pelo Espírito Santo. É poder de Deus para aqueles que creem no Evangelho. O apóstolo Paulo falou, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a transformação de todos aqueles que creem. Então veja, a Bíblia é loucura para o mundo, mas para o crente que crê na palavra do Senhor, é poder de Deus. É poder de Deus, irmãos, que transforma a nossa mente, que transforma o nosso coração, que liberta a nossa alma do jugo do Satanás e que nos conduz à vida eterna. É isso que a palavra de Deus faz. É isso que a palavra de Deus opera em nossas vidas, irmãos. Então, olha só, aqui está dizendo que outrora nós éramos mortos, nos delitos e nos pecados. O morto não tem capacidade de entender nada. O morto não tem capacidade de adorar a Deus. O morto, irmãos, ele não tem capacidade de louvar ao Senhor. Não tem capacidade de enxergar. Não tem capacidade de escutar. O morto não pode fazer nada, Mas a Bíblia diz que Jesus, ele nos vivificou. Ou seja, ele voltou a nos dar vida. Vivificar isso. É tornar a ter vida. Que não se lembra daquele vale de ossos secos. Aqueles ossos estavam ali sequíssimos. E ali, Deus faz uma pergunta para o profeta. Deus levou o profeta Ezequiel até aquele vale dos ossos secos. E ali Ezequiel teve essa visão de ossos sequíssimos. Aí Deus fez uma pergunta. Essa pergunta é uma pergunta emblemática. Deus ele perguntou, poderá reviver esses ossos? Às vezes, irmãos, você olha para a sua vida, ou às vezes você olha para a vida de um familiar seu, de um parente seu, e você fala, meu Deus, será que a minha vida tem solução? Será que este problema que eu estou enfrentando tem solução? Será que a morte dos meus sonhos tem solução? Será que meus sonhos vão poder reviver? Ou às vezes você olha para um familiar seu, para um parente seu, e você pensa, meu Deus, essa pessoa está tão afastada do Senhor. Essa pessoa está precisando tanto de um renovo. Essa pessoa está precisando tanto de estar nos caminhos do Senhor. E às vezes você olha e fala, parece que essa pessoa não tem solução. Parece que essa pessoa nunca vai mudar. Parece que essa pessoa nunca vai ser transformada, irmãos. Então foi essa pergunta que Deus fez também para Ezequiel. Poderão reviver esses ossos secos? Nosso diácono Fábio Domingos, Fábio Domingos está aí também. Que Deus abençoe a vida do irmão, em nome de Jesus Cristo. Aqui a foto está muito pequena, viu? Se não for o diácono Fábio, me perdoe, tá bom? Porque a foto está muito pequena aqui. Mas, porque tem um pastor Fábio também que eu conheço, irmãos? A foto está pequenininha, não está dando para ver direito não. Mas aí o irmão pode, em nome de Jesus Cristo, nos perdoar se nós estivermos errados aí. Mas que Deus abençoe todos os irmãos que estão acompanhando e que vão acompanhar em nome de Jesus, irmãos. Então, irmãos, Deus ele chegou naquele vale de ossos secos e fez essa pergunta para o profeta. Poderão reviver esses ossos? Aí o profeta, ele respondeu, Falou assim, Senhor, Tu sabes, Senhor. Tu sabes se esses ossos poderão reviver. Às vezes, irmãos, nossa fé pode ser abalada em algum momento. Às vezes nós não temos tanta certeza assim de algo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Aí nós podemos responder isso também. Senhor, Tu que sabes. Tu sabes, Senhor. Às vezes Deus quer uma resposta da nossa boca. Às vezes Deus quer que você fale, eu creio, eu acredito, eu creio, eu tenho fé. Mas quantas vezes nós não oramos para Deus, falamos assim, Senhor, se for da Tua vontade, se o Senhor quiser fazer isso, é o Senhor que sabe, Porque realmente, irmãos, é a vontade de Deus que tem que ser feita. Realmente é a vontade de Deus que tem que prevalecer. É a vontade de Deus que tem que ser feita, mas muitas vezes Deus quer uma declaração de fé. Deus quer que você fale, eu creio, eu acredito, eu tenho fé, eu creio que meu esposo pode ser liberto, eu creio que a minha esposa pode ser transformada, eu creio que meu filho pode ser livre das drogas, eu creio, Senhor. Eu creio que isso vai acontecer.
Às vezes Deus quer essa declaração de fé. Quando Jesus ele via uma declaração de fé na Bíblia, né? Muitas vezes ele elogiava aquela pessoa. Ele falava, nem Israel eu vi assim tamanha fé. Nem Israel eu vi tamanha fé desse jeito. Nem entre o meu povo eu vi assim tanta fé, né? E muitas vezes ele repreendia os discípulos. Ele falava, por que duvidas, homens de pequena fé? Então Deus, irmãos, Ele quer fazer isso nas nossas vidas. Mas para isso nós temos que crer. Ele quer nos vivificar, mas para isso nós temos que ter fé. E aí quando o profeta respondeu para Deus, Senhor, tu sabes. Aí sabe o que Deus falou? Falou, profetiza. Profetiza. É isso que Deus fala na minha e na sua vida. Você crê? Você acredita? Poderão reviver esses ossos? Poderão reviver os seus sonhos? Então profetiza. Muitas vezes, irmão, pode ser que esteja faltando as pessoas profetizarem, as pessoas acreditarem, as pessoas crerem, tirar a dúvida da mente, né? A dúvida faz parte também, irmãos, da nossa vida, né? O questionamento faz parte. Mas nós não podemos deixar a dúvida ser maior do que a nossa fé. Nós não podemos deixar os nossos questionamentos, irmãos, serem maior também do que a nossa certeza de fé nas nossas vidas. Então, quando Deus falou profetiza para esses ossos, vai dizer ali que o profeta, irmãos, profetizou sobre aqueles ossos, profetizou vida sobre aqueles ossos, irmãos. E ali vai dizer que o osso começou a se juntar com o osso, o nervo começou a se formar, né, as peles, se formou um grande exército. Mas ali ainda faltava alguma coisa. Faltava o Espírito Santo de Deus naqueles ossos. Já tinha um exército ali se formado, mas faltava o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que Deus ele soprou ali o Espírito dele dos quatro cantos da terra, e o Espírito Santo do Senhor se apossaram daqueles ossos, e aqueles ossos voltaram a ter vidas. Então, é isso que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite, nesse dia, né? Estamos lendo aqui Efésios capítulo 2. Diz assim, ó, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. E aqui olha só o que diz o versículo 2, ó. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então tá vendo como nós andávamos outrora? Nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo. Ou seja, tudo que este mundo prega, tudo que este mundo ensina, tudo que este mundo faz, o mundo aqui se refere, né, ao sistema pecaminoso que existe. Então tudo que este mundo prega, tudo que este mundo ensina, tudo que este mundo faz, eram as coisas que nós fazíamos, né, irmãos? Outrora, porque quem foi restaurado pelo Espírito Santo, vivificado pelo Espírito Santo, mudou a sua maneira de ser, mudou a sua maneira de pensar, mudou a sua maneira de agir. Mas outrora, como que nós éramos outrora? Eu quando olho para a minha vida, né, no passado, eu sempre fico me lembrando, né, das coisas que eu fazia, das coisas que eu aprontava, a maneira que eu vivia. E, irmãos, essa vida eu não quero mais para mim. Para essa vida eu não quero voltar mais. Uma vida de bebidas, de drogas, de farras, isso eu não quero mais para minha vida. Uma vida de maldades, uma vida de falta de amor, isso eu não quero mais para minha vida, irmãos. Então, outrora nós andávamos segundo o curso deste mundo. A Bíblia nos ensina que nós temos que andar contrário a esse sistema mundano, porque o mundo jaz no maligno. Sabe como eu imagino a vida do crente, irmãos? Sabe como eu imagino a vida do cristão? Eu imagino a vida do cristão como se o cristão estivesse nadando contra a correnteza. Certa vez teve um tsunami, né? Um tsunami aí, eu não me recordo direito se foi na Índia. Se eu não me engano, foi na Índia esse tsunami, né? Aí, irmãos, tsunami, né? É quando o mar invade ali. É quando há um maremoto e o mar invade cidades, né? Regiões ali, cidades. E ali sai alagando tudo, irmãos. Quando o mar começa a transbordar tudo ali, sai alagando tudo, matando pessoas, né? Destruindo casas, destruindo carros, destruindo tudo que vê pela frente. Então isso é um tsunami, né? Aí eu lembro que certa vez teve esse tsunami e várias imagens começaram a correr o mundo. Imagem do mar invadindo tudo, invadindo cidades, invadindo prédios, invadindo regiões, alagando tudo. E ali eu vi, irmãos, que quando o mar invadia as cidades, o mar saía levando tudo que via pela frente. Saía levando destroços, concretos,
ferros, né, pedaços de ferro, carros, tudo que via pela frente, né, o mar saía levando. Árvores eram arrancadas. E ali mostrava imagem de pessoas lutando para sobreviver. Algumas pessoas que não tinham morrido ainda lutando para sobreviver naquele mar. E ali aquelas pessoas, irmãos, elas estavam sujeitas a serem atingidas por concretos, por destroços, por pedaços de ferros. Aquelas pessoas que tinham que desviar daquilo ali, tinham que ter livramento daquilo ali. E muitas vezes a pessoa tinha que nadar contra a correnteza. A correnteza queria levar aquela pessoa. E aquela pessoa tinha que nadar contra, com esse tanto de destroço vindo na direção dela, né? Algumas morriam, outras sobreviviam. Então imagina a vida do cristão como se fosse isso. O cristão nadando contra a correnteza. E além de nadar contra a correnteza, irmãos, tem vários destroços querendo nos atingir. Várias coisas no meio dessa caminhada querendo nos atingir. E ali, além da gente fazer o esforço de nadar contra a correnteza, ainda nós temos que nos desviar dos destroços, daquilo que quer nos atingir, daquilo que quer nos machucar, daquilo que quer nos matar, daquilo que quer nos parar. Nós temos que nos desviar, irmãos. E aí nós não podemos perder as forças, porque muitas vezes as pessoas morriam porque perdiam as forças, né? Tinha pessoas que tinham que se segurar em algum lugar fixo, em postes, em árvores. Aonde a pessoa pudesse se agarrar, ela se agarrava. E aonde que nós temos que nos agarrar, irmãos? A Bíblia fala que a fé é como se fosse uma âncora da nossa alma. A fé é a âncora da nossa alma. Nós temos que nos agarrar na nossa fé. Nós temos que segurar nas mãos de Jesus e não largar para nada, irmãos. Não largar para nada. Às vezes vai nos faltar forças. Às vezes nós vamos ficar fracos. Imagine uma pessoa, irmãos, agarrada a um destroço, agarrada ali a uma árvore, a um poste, e ficando horas por horas ali, tendo que se agarrar naquilo ali e não soltando. Às vezes a pessoa se sente fraca. Às vezes a pessoa perde suas forças. E é assim na nossa vida também. Às vezes as nossas forças ficam poucas. Às vezes nós nos sentimos fracos. Às vezes, irmãos, nós até achamos que não vamos conseguir mais suportar. Mas, irmãos, a Bíblia fala que se a gente pedir forças para Deus, Deus ele renova nossas forças. Lá no Salmo 103 vai dizer que ele renova as nossas forças e nos faz subir altos, né? E renova a nossa mocidade. Em Isaías 40, também 31 em diante, vai dizer que aqueles que andam, aqueles que confiam no Senhor, renovarão as suas forças. Voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Então Deus ele renova as nossas forças. Quando você tiver poucas forças, peça para Deus. A Bíblia fala, se nós nos mostrarmos frouxos no momento da tribulação, a nossa força será pequena. Então, irmãos, nós andamos, né, contrários a este mundo. Aqui diz, continuando a leitura, Efésios 2, versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha, principado, né, os príncipes das potestades do ar. Esses são o que, irmãos? Os demônios, os principados, as potestades. E está dizendo que esse espírito, ele opera nos filhos da desobediência. Isso me chama muita atenção, irmãos. O espírito maligno, espíritos malignos, eles operam nos filhos da desobediência. Você vê as pessoas do mundo, as pessoas que não têm Jesus ainda, como essas pessoas são rebeldes, como essas pessoas rejeitam a palavra e como essas pessoas são confusas. Já observou, irmãos, que muitas pessoas são confusas? Não sabe o que faz, não sabe o que quer, não sabe o caminho que quer seguir. Às vezes dá até a impressão que sabe. Você olha para a pessoa assim e pensa, não, essa pessoa é uma pessoa firme, essa pessoa é uma pessoa decidida, essa pessoa está indo no caminho que ela acha que é certo. Mas aí, né, é isso mesmo, é o caminho que ela acha que é certo, que ela está indo. Talvez é até uma pessoa decidida, mas está decidida a ir para o caminho errado. A Bíblia fala que há caminhos que parecem retos aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte. Então, mesmo que a pessoa pareça decidida, irmãos, essa pessoa está decidida a fazer o errado. E a Bíblia fala que nós temos que confiar nele, confiar em Deus de todo o coração. Não seguir pelo nosso próprio entendimento.
Então aqui fala que esse espírito, ele opera nos filhos da desobediência. Mas não é só as pessoas do mundo, não é só as pessoas que não têm Jesus. Às vezes, irmãos, a pessoa já entregou sua vida para Jesus. Às vezes a pessoa já está frequentando uma igreja. Às vezes a pessoa já conhece a palavra, mas ainda continua na desobediência. Aí essa pessoa vai estar sendo influenciada, sabe por quem? Pelo próprio inimigo, pelo próprio Satanás. Satanás, ele influenciou Adão e Eva para fazer o quê? Desobedecer. Quando Satanás influenciou ali Adão e Eva, né? Chegou primeiro em Eva. Eva foi e levou ali, né, a mesma estratégia do Satanás. Eva levou ali para Adão. Não, coma desse fruto que nada vai acontecer. O que Satanás estava induzindo o ser humano ali a fazer? A desobedecer. Satanás, ele estava influenciando o homem a desobedecer. Sabe por quê? Porque Satanás sabe que a desobediência traz maldição. Sabia disso, irmãos? Satanás, ele sabe que a desobediência traz maldição. E muitas vezes isso acontece dentro da igreja também. Muitas vezes isso acontece no meio do povo cristão também. Satanás, ele age nas mentes para a pessoa fazer o quê? Desobedecer. Satanás, ele trabalha com o engano. Satanás, ele trabalha com a mentira. Satanás, ele trabalha com a discórdia. Coloca irmão contra irmão. Na família também é assim. Satanás, ele coloca ali o esposo contra a esposa, o filho contra o pai contra o filho. Então, irmãos, ele incentiva essas pessoas a desobedecerem, porque ele sabe que através da desobediência vem a morte, vem a maldição. Tem muitas vidas que estão com sua vida aí travada espiritualmente, que estão com sua vida sem crescer espiritualmente e até materialmente também, irmãos. Tem pessoas que estão com sua vida travada na área emocional, na área sentimental e até na área financeira também, na área material. Sabe por quê? Por causa da desobediência. É claro que nem tudo é por causa da desobediência, né? Às vezes a pessoa está ali num propósito de Deus. Às vezes a pessoa está sendo ali provada por Deus, né? Às vezes está passando por uma provação igual Jó passou. Jó passou por uma provação e não era desobediência. Mas, irmãos, tem outros casos também que é sim por causa de desobediência. Aí a pessoa não cresce, a vida espiritual não evolui, a vida financeira não evolui, a vida material não evolui. A pessoa fica travada. A pessoa não sai do lugar. Minha esposa costuma falar algo, né? Chamar a atenção de algo. Fala, tem coisa que não vai nem pra frente nem pra trás. Minha esposa fala, né? Tem coisa que não vai nem pra frente nem pra trás. Ou seja, fica travada, né? Fica ali no mesmo lugar, irmãos. Então olha só o que esse versículo diz. Eu não estou colocando aqui na tela para os irmãos não, mas eu estou lendo. Ó. Esse versículo diz que existe um espírito, esse espírito aqui está com letra minúscula, que opera nos filhos da desobediência. A influência de Satanás, irmãos. Então, infelizmente, no meio cristão também tem muita desobediência. Às vezes a pessoa fala que serve a Deus, mas não obedece a um pastor, não obedece a um profeta, não obedece a uma liderança que foi levantada na sua vida. Às vezes a pessoa fala que é cristão, mas não obedece a mãe, mas não obedece o pai, mas não obedece os mais velhos, não segue os conselhos, não obedece um irmão no sentido de ouvir os conselhos, né, de um irmão, de uma irmã, de uma liderança. Não, irmãos. Às vezes as pessoas são rebeldes. Às vezes as pessoas rejeitam a palavra. Deus, ele dá ali uma palavra para o profeta. Muitas vezes a palavra não é agradável. Às vezes a palavra é dura. E a Bíblia diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça a palavra de Deus. Ou seja, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem humildade para ouvir, que ouça. Quem tem o coração aberto para ouvir, que ouça. Quem tem o coração trabalhável para ouvir, que ouça. E ali em Tiago capítulo 1, versículo 21, na parte B, vai dizer o seguinte, ó, receba com humildade a palavra que em vós é implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Então, às vezes a pessoa perde a bênção, às vezes a pessoa perde o chamado, às vezes a pessoa perde algo ali de Deus. Por quê, irmãos? Porque rejeita a palavra, porque rejeita a correção, porque rejeita a disciplina. Aí sabe quem vai trabalhar na mente dessa pessoa? O príncipe da potestade do ar. O inimigo vai trabalhar na mente daquela pessoa. Vai colocar ali, o inimigo ele causa divisão.
vai colocar ali as pessoas uns contra os outros, né? Muitas vezes coloca as ovelhas contra o pastor, às vezes coloca irmão contra irmão, às vezes coloca pastores contra pastores, pastores contra irmãos, pai contra filho, filho contra pai, esposo contra esposa. O inimigo trabalha na divisão. Você já viu uma cena, aqueles documentários de animais? Quando os animais estão ali caçando, vamos trazer o exemplo aqui de leões. Quando leões, irmãos, estão caçando. Você já viu quando leões estão caçando? Esses leões, às vezes ele caça ali bandos de búfalos, né? Esses leões, irmãos, eles começam ali a fazer, sabe o quê? Começa a provocar pânico. Sabe para quê? Para o bando ficar dividido. Então ele trabalha ali no medo. Eles começam correndo, corre para lá e para cá, fica cercando, né? Aí o bando, imagine um bando de zebras, né, ou de búfalos. Esse bando, eles começam a ficarem assustados. E ali eles começam a correr de um lado para o outro. Começam a correr desesperados, eles correm. Enquanto o bando está junto, o leão não ataca. Mas ele provoca medo, ele provoca confusão. E ali o bando começa a correr. Quando o bando começa a correr, aí o bando começa a se dividir. Uns correm para um lado, outros correm para o outro, outros não sabem para onde correr. E aí quando está dividido, sabe o que o leão faz? Ele procura aquele que é mais fraco. Ele procura aquele que é mais lento. E aí ele faz, sabe o quê? Ele ataca essa presa. Você sabia que na igreja é assim também? Na igreja, na família, na sociedade é assim também? A Bíblia fala que o diabo, ele é como um leão. Ele está bramando como um leão, caçando a quem possa tragar. Ele vai tragar os mais fracos. Então ele provoca essa divisão no meio da igreja, no meio das famílias, no meio da sociedade. E ali aqueles que estão mais fracos é que vão ser tragados pelo Satanás. Então é assim que ele age nas nossas vidas também. Os irmãos observaram? O leão, ele trabalha com medo, gerando medo e confusão. No meio cristão também, muitas vezes ele gera medo, insegurança, confusão, irmãos. E as mentes ficam confusas. Aí sabe o que acontece? Começa a dividir, se dividir. E a Bíblia fala que reino dividido não subsiste. Irmãos, as igrejas estão precisando muito de união. Infelizmente, muitas vezes na igreja está acontecendo a desunião. No lugar de acontecer a união, está acontecendo a desunião. E reino dividido não subsiste. Nós estamos falando aqui de sermos vivificados. E sabia, irmãos, que o corpo só é vivificado quando todos os membros estão juntos? Você sabia disso? O corpo só é completamente vivificado quando os membros estão juntos, ligados uns aos outros. A Bíblia fala que o amor é o elo perfeito, né? Todos os membros, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, também vai dizer que todos os membros, irmãos, têm que estar ligados, né? Juntas por juntas, né? Todos ligados ali, irmãos, juntas por juntas, né? Cada junta ali ligada no seu membro e no corpo, irmãos. Infelizmente, a divisão está ocorrendo cada vez mais entre o ser humano. Famílias divididas, às vezes na sociedade dividida. Tá vendo essa divisão toda aí que tá tendo na política também, irmãos? Sociedade dividida. É claro que o bem não pode se aliar ao mal, né? Nós não estamos falando disso. Não estamos falando, então o bem tem que se aliar com o mal, andar tudo junto. Não é isso, irmãos. Mas através da política também famílias foram divididas. Igrejas divididas. Às vezes no trabalho, né? Colega de trabalho brigando uns com os outros. Por causa da política. E por causa das confusões que Satanás lança na mente também, né? Por causa da mentira, por causa do engano, por causa da maldade que muitas vezes o ser humano tem no coração, por causa da inveja, por causa dos ciúmes, várias coisas, várias razões que levam o ser humano a se dividir. E aí a Bíblia fala, reino dividido não subsiste. As igrejas estão precisando muito de união. As igrejas pequenas, pequenos ministérios estão precisando muito de união. Infelizmente, nem sempre nós vemos essa união, irmãos. Mas sabe de uma coisa? Deus, ele cobra. O compromisso que nós temos que ter com Deus e com o nosso próximo, Deus um dia ele vai cobrar. Lá na parábola dos talentos, Deus ele deu a um, deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. E no final da parábola dos talentos, o Senhor daqueles servos, né?
Veio falar, vem cá, o que você fez com o seu talento? Cobrou o que deu 5, cobrou o que deu 2, cobrou o que deu 1, mas cobrou a todos. O que você fez com o seu talento? Ah, Senhor, multipliquei. Multiplicou? Parabéns, vinde a mim, benditos do meu Pai. Perguntou para o outro, e você? Eu também multipliquei, Senhor. Parabéns, vinde a mim, benditos do meu Pai, para o gozo que está guardado para você. Mas quando chegou no terceiro, o que você fez com o seu talento? Aí o terceiro começou a inventar um monte de desculpas, né? Irmãos, nós podemos inventar um monte de desculpas. Podemos inventar desculpas, né? Para nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos familiares, para o nosso patrão. Podemos inventar desculpa para os nossos pastores. Mas aquele grande dia, não vai ter desculpa com Deus, não. A Bíblia fala que Deus não tem o culpado por inocente. Quando chegou naquele terceiro ali, o que você fez com seu talento? Aí o terceiro falou, Senhor, eu sabia que o Senhor é um Senhor duro, né? Que o Senhor é um homem duro, é um homem rígido. Começou a colocar a culpa ali no Senhor dele, né? É como se o ser humano quisesse colocar a culpa em Deus. O ser humano quisesse colocar a culpa em Deus. Ah, Senhor, é porque eu passei muita provação, eu passei muita dificuldade, e aí eu não consegui buscar o Senhor, não consegui fazer a obra. Ah, Senhor, é porque minha vida estava muito difícil. Ah, eu estava tendo problema financeiro. Ah, Senhor, o Senhor me colocou na prova, foi porque o Senhor me colocou na prova, aí eu não suportei. Será que naquele grande dia, irmãos, essas desculpas vão servir para Deus? E aí vai dizer que aquele servo ali falou, ah, Senhor, eu sabia que o Senhor é um Senhor rígido, que o Senhor planta, olha, o Senhor planta, que o Senhor colhe, perdão, que o Senhor colhe aonde não plantou. Olha, eu sei que o Senhor colhe aonde não plantou. Até acusou ali Deus de ser injusto, né? Porque o Senhor dessa parábola simboliza Deus. Então o servo ali acusou o Senhor de ser injusto. O Senhor colhe onde nem plantou. Aí Deus, né? Deus, ele usou as próprias palavras do homem para condenar o homem. Deus usou as próprias palavras, irmãos. O Senhor daquele servo usou as próprias palavras daquele servo para condenar ele. Falou, já que você sabia que eu sou rígido, que eu colho onde não plantei, por que você não pegou os talentos, o talento que eu te dei e não investiu num banco, não guardou num banco, se você sabia que eu sou tudo isso? Então, ou seja, irmãos, Deus, ele usa as nossas próprias desculpas para nos condenar. Sabia disso? Deus, ele usa as nossas próprias desculpas para nos condenar. Ah, eu não fiz a obra por causa disso, não fiz por causa daquilo. É algo sério, irmãos. Eu sei que as pregações que Deus me dá nem sempre é agradável. Nem sempre é aquela pregação que vai falar, ah, Deus vai te dar, Deus vai te fazer, Deus vai fazer isso e aquilo. Não, irmãos, mas é as palavras que Deus me dá. É as palavras que Deus dá para o profeta dele, verdadeiro, né? Não estou falando eu, estou falando para os profetas verdadeiros, irmãos. Não é aqui questão de querer ser o melhor, não. Estamos falando dos profetas de Deus, os profetas que realmente pregam a palavra de Deus. São essas palavras que Deus dá. Essas palavras aí, irmãos, que a pessoa passa o dia todo só falando, Deus vai dar, Deus vai fazer, toma a caneta de ouro, é o carro, é a casa, tô vendo isso, é aquilo, é a sua vitória. Irmãos, vocês são falsos profetas, porque não tem uma exortação, não tem uma correção, não fala sobre o pecado, não fala sobre santidade, não fala sobre compromisso com a obra, não, só fala que Deus vai dar e Deus vai fazer. São falsos profetas, irmãos, que estão querendo te iludir. Os profetas de Deus, muitas vezes, vai ser usados por Deus para nos confrontar. Para nos confrontar. Vão ser palavras de confronto. Então, quando Deus chegou para aquele servo falou, não, Senhor, eu enterrei o meu talento. Aí sabe o que Deus falou? Servo mau e negligente. Irmãos, nós não podemos querer ser chamados de maus e negligentes. É certo que muitas vezes enfrentamos sim dificuldades. Às vezes nós até buscamos direções novas de Deus. É, irmãos. Dá meu testemunho aqui, ó. Às vezes nós enfrentamos tanta dificuldade na igreja, na obra do Senhor, que às vezes nós chegamos a perguntar para Deus, Deus, e aí? O Senhor quer me dar um novo rumo? O Senhor quer me dar uma nova direção? É para mim continuar assim nesse projeto, nessa obra? É para mim continuar fazendo? Ou o Senhor quer me dar novas direções? Porque nós estamos nos esforçando, Senhor, mas muitas vezes o povo não quer. E aí, Senhor, é para continuar perseverando, continuando? Às vezes nós perguntamos, irmão, sabia? Às vezes nós perguntamos para Deus, e aí, Senhor, esse projeto nós começamos, vamos continuar nesse projeto? Ou o Senhor tem outro projeto?
Porque muitas vezes, no meio do povo cristão, o povo cristão não está querendo compromisso. E aí quando a gente olha para as ruas, para os becos, para as vielas, para as cracolantes, para os hospitais, tem muitas vidas precisando. Para as casas de recuperações, tem muitas vidas precisando. E às vezes dentro da igreja a pessoa tem tudo para adorar a Deus, e às vezes ainda não quer. Às vezes não quer. Então nós sempre pedimos uma direção para Deus. O que nós não podemos é ficar parados. O que nós não podemos, irmãos, é ficar parados. Sempre Deus vai ter uma porta nova. Sempre Deus vai ter um projeto novo. Para a gente não ficar parado na presença dele. Então, continuando a leitura aqui, no versículo 3 vai dizer, ó, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, outrora, nós realizávamos, né, só o desejo da nossa carne. Nós só nos preocupávamos com o nosso comodismo, com o desejo da nossa carne. Nós só nos preocupávamos em ficar na nossa zona de conforto. Mas agora não pode ser mais assim, irmãos. Agora nós assumimos um compromisso com Cristo. E esse compromisso que nós assumimos com Cristo, irmãos, ele tem que ter prioridade nas nossas vidas. O que mais está acontecendo é as pessoas correrem atrás de tudo, mas não correrem atrás de Deus. Não seguir a Jesus, né? Então Deus, quando nós colocamos o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas, a palavra de Deus fala que vai nos ser acrescentada. Então aqui diz que outrora nós andávamos, segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Ah, pastor, o que o senhor está falando aí não tem nada a ver. Eu entendo de outra forma. Eu que sei da minha vida, não é assim. É eu que sei o que eu faço, é eu que sei o que eu quero. Esse pastor não sabe de nada, né? Muitos pensam assim. Esse pastor não sabe de nada. Irmãos, nós temos testemunho de pessoas que nós já aconselhamos, pessoas que nós já orientamos, pregamos a palavra, exortamos, né? Demos ali aquela bronquinha santa, mas não quiseram ouvir. Aí chega lá na frente, passa meses, passa anos. Às vezes vem a própria pessoa, ou então um parente daquela pessoa, né? Às vezes vem até nós e fala, vocês fizeram o certo. Vocês ensinaram o certo. Mas foi a pessoa que não quis ouvir. Ou então a pessoa confessa, fui eu que não quis ouvir. Mas vocês fizeram o certo. Então às vezes na hora não gosta, às vezes faz beicinho na hora. Mas o nosso papel, irmãos, é pregar a palavra de Deus. Ai de mim se não pregar o evangelho. Lá na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo também falou, procuro eu agradar aos homens ou a Cristo? Porque se eu procurar agradar aos homens, eu não sou servo de Cristo. Então nós estamos aqui, irmãos, é para abençoar as vidas. Nós estamos aqui é para ensinar o certo, o caminho certo a seguir. Às vezes as pessoas gostam dos falsos profetas e têm raiva dos profetas verdadeiros. Elas gostam dos falsos profetas porque os falsos profetas dizem aquilo que elas querem ouvir. Então elas acabam gostando. E às vezes as pessoas criam raivas dos profetas verdadeiros. Criam raiva, né, dos profetas verdadeiros. Por quê? Porque o profeta verdadeiro foi duro. Mas se a gente for trazer isso para nossas vidas, por exemplo, os nossos pais. Às vezes os nossos pais são duros. Às vezes os nossos pais até mesmo, né, nos dão um castigo ali físico. Nos dá uma surra, né? Uma bronca, uma surra. Às vezes nós não ficamos chateados na hora também. Às vezes nós não ficamos até com raiva na hora também. Mas vai chegar lá na frente. Quando chegar lá na frente, quando você olhar para trás, você vai admitir, não, meu pai teve razão. Minha mãe teve razão de me corrigir. Irmãos, eu já apanhei de cinto. Já apanhei de chinela. Já apanhei de vara, né? Eu não estou dizendo, irmãos, que espancar a criança é certo. Longe de mim, Deus me livre, né? Não coloquem palavras na minha boca, não estou dizendo isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, já apanhei de cinto, já apanhei de vara e de chinelo, né? Já levei até uns beliscões. Mas existe a maneira certa, né, irmãos, de corrigir a criança. Tem que ter cuidado com a violência. Mas sabe de uma coisa, irmãos?
eu não morri por causa disso. Eu não me tornei uma pessoa pior por causa disso. Não, pelo contrário. Quando eu fiz as coisas erradas, né? Não pode ser injusto também. Você não pode corrigir o seu filho, sendo que seu filho não está fazendo nada demais. É quando faz coisa errada. Então, quando eu fiz as coisas erradas e minha mãe me corrigiu, hoje em dia eu vejo que foi para o meu bem. Eu não morri por causa disso. Minha esposa também, né? Falou que já levou as surras dela também. Não morreu por causa disso. Pelo contrário, né? Chegou um momento que eu olhei e eu soube discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E hoje em dia, graças a Deus, eu agradeço por todas as correções que Deus já me deu. Eu já ouvi também, irmãos, várias pregações assim que na hora me deu foi raiva. Confessar pros irmãos aqui. Já ouvi pregações que na hora me deu foi raiva. Mas hoje em dia eu olho para trás e falo, não, aquela palavra que eu ouvi foi importante. Aquela palavra foi importante e foi muito bom para o meu crescimento espiritual. Irmãos. A Bíblia fala que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então, mesmo que a palavra seja dura, irmãos, mas a palavra, ela vai te transformar. Ela vai provocar um arrependimento para a salvação. Mas a Bíblia também diz que a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Neste mundo, irmãos, nesse mundo a gente apanha. Neste mundo nós somos xingados. Neste mundo nós sofremos bullying. Nós sofremos discriminação, né? Injustiças, tudo nós sofremos neste mundo também. Ou seja, nós apanhamos do mundo também. Nós nos entristecemos no mundo também. Só que a tristeza, segundo o mundo, produz morte. E a tristeza, segundo Deus, produz alegria para a salvação. Glória a Deus. Então, continuando aqui a leitura, no versículo 4 diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, 5, versículo 5 diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar, olha irmãos, para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias da riqueza da sua graça para a sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Sabe por que Deus nos corrige? Sabe por que Deus muitas vezes nos exorta? E sabe para que Deus nos vivifica, nos tira do pecado, nos tira da morte? Para nos mostrar toda a glória, irmãos, que há de nos ser revelada. Para nos mostrar as riquezas da sua glória, que Ele tem para a minha e para a sua vida, irmãos. Então, meus irmãos, não vamos ficar procurando palavras de melzinho, palavras que muitas vezes massageiam o nosso ego, palavras que muitas vezes agradam o nosso coração, mas que não são palavras que vai nos trazer uma transformação, irmãos. Não são palavras que vai nos trazer uma mudança de vida. Não vamos nos iludir com isso, né? Vamos procurar sempre a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Porque outrora nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus, Ele nos vivificou. Se você que está ouvindo essa palavra ou vai ouvir ainda, você acha que está faltando ser vivificado? Se envolva com a obra de Deus, não deixe de congregar, ajude sua liderança, ajude seu pastor, ajude sua pastora, ajude seu irmão, ajude seu pai, ajude sua mãe, sim, a família também, né, em primeiro lugar, o primeiro ministério. Mas não deixe de congregar, não deixe de fazer a obra, não deixe de ter o seu devocional. Mandar um beijo para minha filha, né, a Suzane que está aí também, que Deus abençoe. Não deixe de ter o seu devocional, irmãos. E não tire a mão do arado. Não tire a mão do arado, irmãos. Tem muitas pessoas que estão aí mortas espirituais porque tiraram a mão do arado. Nós fomos criados para um propósito. Pastor William, ultimamente, Deus tem falado muito disso. Irmãos, ultimamente Deus tem falado muito disso, né? A gente só transmite aquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida. Porque aí sim, você vai ter uma vida vitoriosa. Você vai ter uma vida espiritual próspera. Vai ter uma vida emocional estabilizada. Vai ter uma vida sentimental também forte, né, na presença de Deus.
vai ter uma vida financeira abençoada. Porque quando nós buscamos o reino dele em primeiro lugar, todas as demais coisas vão sendo acrescentadas nas nossas vidas, irmãos. Então, como eu sempre dou testemunho para os irmãos, o que me fortalece é isso. Essa live que eu estou falando de Jesus, porque a Bíblia fala, abra sua boca e eu a encherei. Quanto mais a gente abre nossa boca para falar de Jesus, mais Jesus nos enche. O que me dá força é isso. O que me dá força é o evangelismo que nós vamos fazer mais tarde. Né? Mais tarde vamos estar fazendo o evangelismo. O que me dá força é o dia dos cultos, é o dia do estudo bíblico. Eu não posso ir para a consagração porque eu trabalho, mas eu tiro meus períodos de oração. Então o que dá força é isso. Tem muitas pessoas perdendo força porque não quer mais fazer isso. Não quer mais orar, não quer mais buscar, não quer mais fazer a obra, não quer mais estar em comunhão com os irmãos. Esfria e morre. Existe um ensinamento que é assim, irmãos. A brasa não pode ficar longe do braseiro. Já viu uma brasa sozinha? Se você tirar a brasa do braseiro, o que vai acontecer com essa brasa? Ela vai esfriar. Depois que ela esfriar, ela vai se apagar. Irmãos, muitas vezes vira cinzas, né? Então ela vai esfriar e vai se apagar. A brasa tem que estar no braseiro. O sal tem que estar no saleiro, irmãos. Né? E não só no saleiro, né? Tem que salgar o mundo. Porque não adianta só ficar ali no recipiente, né? Tem que salgar este mundo também. Assim é o crente também. O crente não pode ficar só em quatro paredes. Eu gosto muito de congressos, né? Vigília, festas na igreja é bom. Nós também fazemos as comemorações, as festividades dentro da igreja, tudo isso é bom. Mas, irmãos, a palavra do Senhor também diz de fazer o id, né? Igreja vem de eclésia. Eclésia significa tirados para fora. Igreja não significa colocados dentro de quatro paredes e ficar só ali, não. Não significa isso, não. Igreja significa tirados para fora. Nossa diaconisa Geni também está aí, né? Deus abençoe a diaconisa Geni e toda a família também, em nome de Jesus. Então a igreja é isso, irmãos, tirados para fora. Eu sempre ensino ali, principalmente para os jovens, né? Porque os cristãos de mais idade, eles já entendem isso. Eles já têm mais experiência, são mais sábios nessa parte, né? Mas os mais jovens, sempre eu ensino para eles. Falo, sempre é bom esse trabalho de evangelismo, né? Sair das quatro paredes, né? Quatro paredes. O grupo de louvor ali, eu falo, quando vocês tiverem convites para louvarem fora também é bom, né? Tudo isso é bom, irmãos, para renovar as nossas forças, né? E graças a Deus, o ministério ali que Deus nos deu, nós temos esse evangelismo para nos ajudar. Temos as comemorações também, mas temos o evangelismo, uma visita que você pode fazer, né? Um conselho que você pode dar, o id do Senhor. O id, a Bíblia fala, id por todo mundo. Não é id por todas as igrejas, é id por todo o mundo. E pregar o evangelho a toda criatura. Não é pregar o evangelho a todos os crentes, não. Os crentes também pregam, mas é o ensinamento, né? O discipulado. Mas é pregar o evangelho a toda criatura. Este é o id do Senhor e é assim que Deus vai nos vivificar. É com a mão no arado que nós somos vivificados. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Essa foi a palavra, né? Já chegamos aqui a 1 hora de programação e tem que ser só 1 hora mesmo, porque na rádio ali, né? É 1 hora que nós temos. Mas foi muito bom estar aqui nessa manhã. Foi muito bom trazer essa palavra. Espero que tenha falado ao seu coração. Que Deus possa abençoar o seu dia, que Deus possa abençoar a sua noite, que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, sua casa, seu casamento. Que Deus te dê toda sorte de bênçãos nesse dia de hoje. Amém? Não sei se você vai ouvir de dia, de tarde ou de noite, mas que Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Receba as bênçãos de Deus nesse dia de hoje, em nome de Jesus.